Fala amigos, tudo bem? O pessoal aí do canal pediu especificamente para nós fazermos um vídeo falando um pouquinho mais sobre acumulação, distribuição e o uso do VSA nesses momentos. E eu tô com um exemplo bastante claro aqui, eu quero trazer atenção para vocês, tá? Nós vamos falar um pouquinho do CAD CHF no momento que ele está e vamos usar essa teoria de Wyckoff e de VSA, mostrar um pouquinho do que está acontecendo com o ativo no momento. Para começar, eu estou aqui utilizando de dois indicadores na tela. O primeiro, este aqui, né, que é o Hawking de volume, que eu já trouxe aqui no canal. Vou deixar aí para vocês também a referência, caso queiram baixar. E o segundo é um outro indicador que eu ainda não trouxe no canal, vou aproveitar e já vou postar logo aí um vídeo com esse outro indicador, que ele é bastante interessante porque ele mostra o fractal, ou seja, as pontas, né, onde o ativo ele atinge, e com esses fractais ele tenta criar alguma linha de tendência. Tá? Isso aqui é mais uma questão visual, uma questão informativa visual, para ver se o canal ele está entendendo, se ele está entrando num canal em si, numa tendência, aliás, né? Se o ativo ele está entrando numa tendência, se ele está numa acumulação, uma distribuição. Então vai ser bem interessante usar esse indicador, tá? Mas eu vou falar mais sobre ele num vídeo à parte. Eu vou mudar aqui para o D1. Ah, sim. Agora eu observei aqui que eu estou usando um terceiro indicador, que é o de oferta e demanda. Também já trouxe ele aqui no canal, já faz tempo. Eu vou deixar aí também a referência para esse indicador, caso você queira baixar. Porque isso aqui, ele é fabuloso. Ele mostra onde está a liquidez no gráfico. A gente já aprendeu que as instituições, elas procuram os pontos de liquidez. Elas não operam igual nós, né? Fica ali procurando movimentos. Não, porque as instituições, elas criam os movimentos, o movimento. Então é importante nós observarmos essas regiões, porque é nessas regiões que as instituições estão interessadas em capturar essas regiões, porque elas vão servir de combustível para o gráfico assumir novos patamares. Então, olhando aqui o D1, o que a gente pode reparar? A gente repara que o preço ele vinha numa queda, né? Ele vinha realizando ali uma certa linha de tendência, caindo, e agora ele está num período que a gente pode considerar como uma acumulação, né? Ele parou de cair. Repare que ele não fez esse procedimento, essa situação aqui, ó. Reparem que ele não fez em nenhum momento, ele sempre agiu rápido. Aqui ele fez até um pouco. Mas qual foi a reação? Olha, o preço subiu com isso. E agora nós temos o preço já por um tempo trabalhando nessa região. Então isso aqui pode indicar para nós uma região de acumulação no CAD CHF, e pode ser que nós vejamos o preço assumindo um patamar mais alto, tá? Nos próximos dias. Como aqui o candle é diário, o que a gente já começa a observar? A gente percebe que o movimento vinha em queda. Quando ele tocou no canal, houve um freio. Esse freio, de acordo com o VSA, tem que haver aumento de volume. E aqui em especial nós vemos, né, nesse dia, esse dia em particular, que foi o dia 20 de dezembro, nós vemos o preço freando, finalizando a sua queda. E aí nós vemos 3 dias seguidos onde houve absorção dos vendidos. Repare, né? O preço ele foi mostrando ser comprador até que ele reagiu, tá? Ele veio, fez a sua correção, respeitou essa região aqui, respeitou,
E em seguida ele ganhou novos patamares e no dia 4 de janeiro de 2023 nós tivemos aí uma barra bastante forte de compra e o preço subiu. Com isso, criando uma região de liquidez aqui. Agora, nesse local, há muita ordem de venda, tá? Nessa região aqui, que fez com que o preço descesse e conseguisse, por fim, capturar essa região dos comprados que estavam aqui. Tocou aqui, né? Mas novamente ele subiu. Então a gente tem duas zonas agora, são essas aqui que estão valendo. No geral, nós temos 3 zonas de liquidez. Essa e essa. Tá? Então o que a gente pode esperar? De acordo com a formação de Wyckoff, nós temos aqui o Selling Climax. Nós já vimos que já tivemos um Selling Climax aqui nessa região, quando o preço ele parou. E aí nós temos os movimentos, as fases, né? A, B e C. Inclusive uma das fases, o preço ele atinge um patamar mais alto. Nós tivemos aqui, olha só, o patamar mais alto. Depois ele volta, captura a região dos comprados, capturou a região dos comprados e depois o preço ele dispara. Então há uma forte possibilidade desse preço no decorrer dos dias, tá? Ele fazer esse movimento aqui de disparo. Até porque tem essa liquidez toda parada aqui, ó. Olha como ela está sendo bem respeitada. Então eu não duvido nada que o preço ele venha mais abaixo, capture essa liquidez, toque nessa região e depois ele vá mais acima, tá? O processo de acumulação é esse. E sempre que o preço ele faz isso, né, ele dá essa disparada, vamos desenhar aqui. É normal o preço ele fazer isso aqui, ó. Ele subir, testar e aí ir embora, tá? Só que cuidado com esse teste, algumas vezes ele sobe, ele vai mais a fundo e aí ele sobe, tá? Então é isso que nós estamos observando no momento. Essa situação é o início da zona C, né, com a E. A zona C ela já aconteceu aqui, então a gente pode esperar um processo aqui de elevação dos preços. E aí a gente vai observar, né, com o VSA, quais foram os candles que nós observamos aí com força, onde ocorreu força, né, como por exemplo nesse aqui, né, em especial. Olha aqui também nesse, tá? E agora o preço ele está fazendo aí uma correção e a gente acompanha, tá? Se essa correção ela vai ser mais profunda até essa região aqui, onde há liquidez, ou se ela vai atingir alguma marcação de Fibonacci aqui e vai disparar, tá certo? E quando nós observamos aqui o VSA em si, a gente nota, né? A gente nota para onde o preço está querendo ir. Repare que as barras que estão surgindo de comprados estão sendo sempre mais fortes que as de venda. Então isso traz aí um sinal para nós que o preço ele pode estar sim numa acumulação e aí ele pode ter essa reação para cima, tá? Ah, mas e se o preço chegar até aqui embaixo? Se chegar até aqui embaixo novamente, vamos esperar ver se ele volta para essa região de novo, para dentro dessa linha, e aí sim a gente pode pensar numa compra.
Mas nada de esperar ele testar a linha, bater e querer vender em seguida. Vamos aguardar, né? Como a gente está falando aqui de período de H4, D1, então a gente já tem muito ponto para trabalhar aqui. Muito ponto mesmo, tá? Então vale a pena a gente ter paciência, talvez esperar. Eu acho que a forma mais tranquila de você poder operar é esperar o preço parar de cair e começar a ir na direção que você quer, e aí sim você executa a sua ordem de compra, porque aí você está entrando na nova tendência que o preço está demonstrando, tá? Então a gente espera que logo o preço remova essa liquidez e que venha aí ganhar patamares mais altos, tá? Mas é só para esclarecer, não é aqui uma aula com o objetivo de dar um sinal de compra aqui, né? Mas é só para mostrar como é que as acumulações acontecem. E isso explica muito porque às vezes você entra numa ordem e a ordem ela parece ser boa, mas aí de repente cai, aí você pensa, poxa, será que eu entrei no sentido errado? Não, porque o preço ele está num processo de acumulação. E no processo de acumulação, repare como o preço vai e volta numa mesma região. Você não está errado. Talvez o erro é manter a negociação por muito tempo, porque se você está numa fase A, por exemplo, ou numa fase B, se você comprou ali no final da fase A e vai até a fase B, se você não sai da negociação, ela vai voltar tudo. Vai voltar ao ponto de pegar no stop. Tá? Então é importante a gente olhar. E aí sim, quando o preço ele já atinge uma fase C e D, aí sim a gente pode pensar em manter a compra, ficar comprado por mais período, porque o preço tende a se elevar, né? Tende a ir mais alto, buscando aí uma nova zona de liquidez, que seria essa liquidez aqui que nós temos. Capturar essa liquidez, e com essa liquidez pode ser que ele ganhe combustível para ele ir atrás de outras liquidez que estejam mais altos, tá bom? Então fica aí a dica com relação ao VSA, acumulação e liquidez.